Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Germinar. É o podcast do PET Engenheiro Florestal da UFMT. Eu sou a Petiana Juliana. E eu sou a Petina Vasti. E hoje nós estamos com dois convidados muito especiais, ex-alunos, que irão nos contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, como que foi todo o percurso pós-faculdade. E para começar, vamos iniciar com a história, contando um pouquinho da história de cada um deles, como que foi todo o processo até chegar na graduação. Recebemos então com muito carinho Pablo Souza Santos e Maria Clara Marimon e Stefan de Barros, ambos formados na Universidade Federal de Mato Grosso na Engenharia Florestal. Então aqui hoje a gente vai plantar ideias E germinar conhecimento. Pablo, conta um pouquinho da sua história, como que foi o seu processo até você chegar na universidade, da onde surgiu a vontade de fazer engenharia florestal? Tá. Primeiro, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Me senti muito lisonjeado de ter sido convidado. E a minha história, ela é meio diferente, porque meu sonho não era ser engenheiro florestal. Eu era para ter sido piloto de caça aérea da Força Aérea Brasileira. Então, assim, às vezes Deus coloca desafios novos e a gente tem que acreditar nele, né? Então, a vida inteira, eu sou da cidade de Cáceres, nascido e criado lá, e onde eu passei o meu segundo grau praticamente todo me preparando para fazer EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Minas. Então, esse era o meu sonho, de ser piloto de caça. E onde é que começou o sonho da engenharia florestal? Quando eu vi que eu não poderia deixar de terminar o terceiro ano e por não ter condições da minha mãe me mandar para Cuiabá só para fazer cursinho. Então eu pensei no plano B, C, D e assim foi. E aí dentro daquilo, as coisas que eu mais gostava de fazer era estar no campo, mexer com mato, enfim. Mas fato é que eu sabia o que eu não gostava. Eu falei, bom, veterinário é legal, mas não é o que eu quero. Agronomia é interessante, mas acho que eu não vou me apaixonar. E aí um dia, um amigo nosso lá em Cáceres, o pai dele, que é engenheiro florestal, atua muito na região do Amazonas e Rondônia e Acre, mas mora em Cáceres. Um dia a gente na casa dele, a gente naquela fase de escolher faculdade, e o pai dele perguntou: "O que vocês vão fazer?" E eu quieto. Eu mais uma meia dúzia. Não sabemos, tio. Falou assim: "Por que vocês não fazem engenharia florestal?" Eu falei: "Como é que é isso?" E ele começou ali a explicar. E ali eu entendi que eu poderia gostar pela amplitude do curso. Porque o termo florestal, a gente quando ouve ele pela primeira vez, quando ouvi, a gente limita muito a só manejo. E não, engenharia é sinônimo de gestão, de administração. Então eu entendi ali, em 2002, né? Não vou dizer minha idade, mas 2002, que aquilo seria algo que poderia contemplar um pouco de tudo sobre meio ambiente e agrária. Focado numa gestão, talvez empresarial, alguma coisa nesse sentido. E quando eu resolvi fazer, aí o X da questão em fazer engenharia florestal foi, também não posso negar, a concorrência. Que na minha época ainda não era Enem, ainda era múltipla escolha, vestibular mesmo. E aí falei, bom, engenharia florestal, tudo isso. Aí eu vi que a concorrência na época era 6 por 1. Aí eu falei, nossa, vou nesse, 6 eu derrubo, né? Para quem estudou a vida inteira para uma escola preparatória cadetes do ar, 6 eu derrubo. Quando fui fazer o vestibular, tava 18 por 1. E aí eu assustei, falei, meu Deus. Falei, não, então vamos nessa. Junto eu fiz o último ano da escola preparatória de cadetes do ar. Foi o ano que eu fiz mais leve, porque daí eu já tinha o plano A e o plano B. E aí foi o ano que eu quase passei, eu não passei por 2 pontos, da matéria que eu mais me identificava, que era matemática. Mas ali, no meio de uma frustração, eu entendi que talvez o meu caminho perante a Deus era outra coisa. E aí eu comecei engenharia florestal, como se fosse o início de um namoro,
onde a gente aposta todas as fichas e não pode dar errado. Porque 1 ano e voltar para trás, ou que seja 2 anos, ou 5 anos e voltar para trás, é muito tempo. E tempo a gente não consegue ter de volta. E foi aí que começou a engenharia florestal na minha vida. E para você, Maria, como que foi seu início, a sua história inicial até você chegar na universidade? Legal. Também não foi muito diferente. Eu acho que até a maioria da minha turma foi de uma forma parecida que a minha. Eu estava lá já no ano de 2008, já quando o Pablo já estava formando. E aí, eu tenho na minha família, eu sempre estudei focada com o objetivo de fazer uma boa faculdade, mas nunca nunca tive aquele sonho de eu vou fazer medicina. Não, eu tenho o sonho de fazer direito, eu tenho o sonho de fazer veterinária. Eu tinha por exclusão, igual o Pablo. Eu falava assim, não, medicina eu não quero e direito eu também não quero. Então eu tenho que escolher uma faculdade ali que esteja realmente alguma coisa em ascensão e algo que a gente imagine que a gente tenha uma condição de vida melhor. E aí, chegou no último ano, aí todo mundo conversava na escola, não, eu vou fazer direito, eu vou fazer... Todo mundo já sabia o que queria, né? E eu lá, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero. Quando chegou no último dia, na nossa época, era vestibular, você fazia inscrição, você só podia escolher uma, não tinha no Enem, você podia escolher uma segunda opção, né? Era uma única opção, tal. E eu nervosa, e lá em casa, no último dia, eu falei, conversei com meu pai, conversei com minha mãe, e meu pai falou, faz direito, né? É uma área boa, você vai se dar bem, você gosta de estudar, tudo. Eu falando, não, mas eu não quero fazer direito, porque eu tinha uma visão muito errada do direito. Hoje eu amo a parte do direito. Mas nessa época eu tinha uma visão muito errada da parte do direito. Eu falava, não, que as pessoas que eu conhecia que eram advogados, eu tinha uma visão assim, meu Deus, eu não quero ser como aquela pessoa, não quero ser como aquela pessoa. Então eu já tinha descartado isso da minha vida. E aí chegou assim, acho que já eram umas 10 horas da noite, eu não tinha escolhido ainda. E aí eu comecei a entrar em desespero, e aí chegou meu irmão e falou, calma, vamos ver. E ele arrancou, eu lembro que ele arrancou um pedaço de um jornal. E aí no jornal tava escrito assim, profissões do futuro. E aí lá falava, a primeira era engenharia florestal. Eu falei, ai meu Deus, então eu vou fazer isso. E ele, por coincidência, estava fazendo engenharia florestal também. Meu irmão estava no 5º semestre, eu acho. E aí, minha mãe é engenheira florestal. E eu tenho na minha família mais 4 tios que são engenheiros florestais. E aí ele, nossa, não, você vai fazer engenharia florestal e eu vou te ajudar e você vai adorar a faculdade. Eu falei, Zé Henrique, tá bom. Né, vamos na engenharia florestal. Mas eu não curto muito matemática. E aí, engenharia, né? Falou, não, Maria, nem tem matemática. Eu falei, quando eu entrei na faculdade, eu falava, nossa, eu lembrava da frase dele falando isso, nem tem matemática. Falei, não, tá bom, então vamos fazer. Eu sei que era 11 horas da noite, encerrava meia-noite pra fazer a inscrição, e aí eu fiz a inscrição da engenharia florestal. Aí, graças a Deus, a gente passei, na minha época era bem tranquilo. Aí entrei na faculdade, 2009/1. E aí, daí pra frente, claro que eu assustei, né? Primeiro semestre foi um choque de realidade. Eu falei, meu Deus, eu queria matar ele. Eu falei, gente do céu, falou que não tinha matemática, o que é isso? Cálculo 1. Meu Deus, física, química, tudo tem matemática nisso aqui, gente, tá doido. Mas aí depois a gente vai acostumando, vai pegando o jeito e aí consegui me apaixonar pela engenharia florestal. Nesse processo da graduação, teve algum professor, alguma disciplina ou algo que vocês fizeram que inspiraram vocês a seguir a carreira que vocês seguem hoje? A trajetória que vocês estão hoje? Teve um professor que me marcou muito. E ele era bem polêmico. Professor Fernando Escaramuza. Mário. A gente tem aula com ele até hoje. O Fernando, eu fiquei muito fã dele em respeito a ele depois de um tempo muito de atrito, né? A gente quando entra na faculdade tem aquela coisa de liberdade que se torna libertinagem, quer fazer uma bagunça, enfim. E eu não fui muito diferente disso. Mas o Fernando, ele é um professor que me fez estudar muito, me fez voltar ao aluno que eu era quando eu comecei, né, quando eu estudava para fazer EPICAR. Por quê? Porque
através de uma piadinha que eu lembro até hoje que eu fiz em sala de aula, com a pessoa dele, e ele ouviu. E ele me deixou de PF. Me deixou de PF, eu fui conversar com ele e falei, professor, por que você me deixou de PF? Ele falou assim, para você aprender a respeitar as pessoas. Eu falei, nossa, aquilo foi uma pancada na minha cara. E ele ouviu. E aí, depois daquilo, para eu poder passar de solos 1, 2 e 3 dele, eu acho que eu nunca estudei na minha vida como eu estudei para passar de solos 1, 2 e 3 dele. Até aí, tudo bem. E ele fazendo de tudo para que eu... Não vou usar o termo reprovar, mas assim... dificultar o caminho. E aí, quando eu fui fazer, no 10º semestre, preciso fazer meu TCC, eu falei, eu vou fazer com quem? Aí eu falei, bom, os professores que todo mundo prefere, tudo cheio de gente, cheio de aluno. Aí eu falei, poxa, eu acho que esse ciclo universitário, como é algo difícil na vida de todo mundo, eu acho que ele tem que fechar com chave de ouro. E eu pensei, eu falei, eu vou atrás de um professor que vai fazer eu estudar. E na hora eu pensei no Fernando. Mas para convencê-lo de ser meu orientador, foi, eu acho, uns 60 para 90 dias. Meu Deus. Que ele não queria de jeito nenhum. Primeiro, já não queria me atender na sala dele. E aí, depois de muita insistência, ele um dia parou e falou assim, vem cá, o que você tanto quer falar comigo? Aí eu, naquele momento, a primeira coisa, pedi desculpa e agradeci ele por ter feito aquilo que ele fez comigo. E aí, logo depois, eu falei para ele, professor, eu estou insistindo aqui porque eu gostaria que o senhor me ajudasse a fechar esse ciclo na minha vida, e eu acho que o senhor vai contribuir muito. Aí ele, não tenho tempo. E aí depois dessa eu ainda fui mais umas 10 vezes na sala dele. Até que um belo dia ele falou assim, eu acho que você está merecendo, eu tô vendo que você quer que eu seja seu orientador. Não sei porquê, se ninguém te aceitou, alguma coisa nesse sentido, mas eu vou te orientar. E aí ele chamou a doutora Oscarlina, que era da agronomia, para ser a minha co-orientadora, outra bem exigente também. Enfim, e foi uma monografia onde eu passei, eu lembro até hoje, com 9,80. E eu lembro que o 0,2, quem tirou de mim foi o Fernando. Porque ele falou assim, ninguém passa com 10. Ninguém passa com 10. Uhum. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Por que ele me marcou? Isso... eu acho que na vida profissional, vida pessoal, a gente sempre tem obstáculos. A questão é como você enxerga eles. Uhum. E graças a Deus eu enxerguei esse obstáculo que o Fernando me colocou, ou eu me coloquei nele, e eu soube sair dele com uma cabeça muito boa. Então o Fernando, ele me marcou muito, né? E você, Maria, qual a sua história? Vixe, Maria, pior que essa faculdade tem história mesmo, viu? Mas eu tenho como vocês falaram, alguém que marcou, realmente eu tenho um preferido, né? Que eu acho que é um preferido de muitas pessoas também, que se eu não me engano, vocês não tiveram aula com ele, que é com o Pena. Eu tive. Ele, assim, ele é um professor, uma pessoa maravilhosa, de coração, de tudo, e ele me deu uma outra visão da engenharia florestal. Porque, como eu falei, quando eu entrei, realmente, para mim, foi muito baque. Foi muito baque. A questão de cálculo, da matemática, eu reprovei de cálculo 1. Eu nunca fiquei de PF na vida da escola. E quando eu cheguei na faculdade, reprovei de cálculo 1. Eu fiz uma... Foi assim, o professor me marcou também, porque eu passei uma cola eu passei pro meu coleguinha do lado, e ele me marcou porque eu passei a cola também, e me lasquei nessa matéria. Nossa, eu reprovei. Nossa, eu chorei tanto. Eu cheguei em casa, meu Deus do céu, como? Eu reprovei da matéria, eu vou ter que fazer... Estragou a minha faculdade inteira, estragou tudo. Bagunçou, dali pra frente bagunçou inteiro, porque o cálculo, ele liga até o final da faculdade. Uhum. E aí, nossa, eu falei, não, mas aí foi ótimo pra mim, porque daí eu entrei com aquela sensação também de que vai ser fácil. Porque não tinha muita concorrência, né? Não, vai ser tranquila essa faculdade. Aí chegou lá, carga horária o dia inteiro. Aí pegamos o Fernando, quando não tinha carga horária o dia inteiro, ele dava aula pra gente à noite. Que ele inventava lá que a matéria dele não cabia no horário dele, dava aula à noite. Eu falei, gente do céu, socorro, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir fazer nada. E esse negócio que o Pablo falou do tempo, isso aí realmente eu ficava assim, meu Deus, ainda
já não tinha tempo, agora eu não vou ter mais tempo para nada mesmo. Mas, enfim, foi um baque, eu consegui, levantei, daí em diante eu falei, opa, não, peraí, que eu não sou assim, daqui pra frente agora vai andar tudo certinho, na linha. E aí, no caminho, eu fiquei assim, nossa, mas será que é isso que eu quero mesmo? Porque foi passando, passou o primeiro semestre, passou o segundo semestre, só química, física, cálculo. Falei, gente, mas que horas que eu vou ver o que eu vou fazer, né? Com o que eu vou mexer? E aí foi passando e não chegava nunca esse momento do que eu vou mexer, o que eu vou trabalhar, com o que eu vou fazer, quando veio o Pena. E eu falei, ah, tá, agora sim eu entendi o que é que a gente faz, o que a gente trabalha, o que a gente pode conhecer, o que não. O Pena, ele fazia 2 viagens na matéria dele. A primeira viagem que a gente fez foi para a região de Sinop, a gente conhecia serrarias, ele apresentava todos os maquinários, ele arrumava toda a logística, o lugar para a gente dormir, nossa, todas as serrarias, a gente passava em tudo quanto é lugar que vocês imaginassem. E a outra viagem que ele fazia era uma viagem para o sul do país. Uhum. Mas a viagem não era para chegar lá no sul. Daqui, ele já começava a aula dele. Sim. Então, assim, se chegava ali, Mato Grosso do Sul, São Paulo, a gente descia. Ele arrumava os lugares pra gente dormir. A gente dormia em igreja, em escola, em asilo. Minha filha, o lugar de dormir, nem que a gente dormisse 3 horinhas, mas ele fazia questão da gente descer num lugar, se arrumar, trocar de roupa, tomar um banho pra poder seguir viagem. E a aula o dia inteiro, levou a gente nas fábricas de compensado. Nossa, assim, valeu a pena pela faculdade inteira. Ele ensinou nós tudo que o engenheiro florestal podia trabalhar. A única parte que não, que é uma das coisas que a gente mais trabalha hoje, né, Pablo, é a parte da regularização ambiental. Exato. Que a parte da regularização ambiental realmente a gente ficou bem deficiente na nossa grade. Eu não sei na grade de vocês agora se tem alguma coisa mais voltada, né? Mas na nossa grade a gente não tinha nada voltado para isso. Mas o que me marcou realmente foi a matéria dele. Até hoje eu tenho ele no coração. Olha, infelizmente que ele não pode mais dar aula para vocês, mas a matéria dele realmente marcou muito a nossa trajetória na faculdade. Uhum. Eu nem digo também, Maria Clara, a questão de matéria, mas a pessoa dele, né? Uhum. É uma pessoa. Então, assim, às vezes a gente marca por quem a gente é, né? Uhum. Então, isso que é muito legal. É isso mesmo. Ele é muito querido mesmo. Ele ensinava por amor. Ele estava ali, ele fazia aquilo ali por amor. Porque na idade que ele já estava, quando ele fazia essas viagens, não era pra ele estar fácil. fazendo. Não. De ônibus, rodar 10 dias, gente. A gente ficava Nossa. 10 dias rodando. Não era pra ele fazer, mas ele fazia porque ele realmente amava de paixão aquilo que ele trabalhava. E fazia tudo. Ele fazia projeto PIBIC, ele tinha tudo que... Ele ocupava o tempo inteirinho dele dentro da faculdade. Ou ele estava dando aula, ele estava acompanhando o TCC, ou ele estava acompanhando o projeto PIBIC. E é isso. Uhum. Então, a gente sabe que sair da universidade e encarar o mercado de trabalho é um desafio, ainda mais numa área tão vasta quanto a engenharia florestal. Eu queria saber de vocês como esse momento da transição da faculdade para o mercado de trabalho, quais foram os seus desafios? Deixa eu falar pra gente, Maria. Foi outro baque. Nossa, sair da faculdade, a gente sai da faculdade, né? Na ideia, não, gente, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou poder me sustentar, vou ter minhas coisas. Já na faculdade, a gente já teve uma dificuldade, porque como era um período integral, então era difícil a gente encaixar algo de remuneração ligado à nossa área, né? Na faculdade, eu lembro de conseguir fazer um estágio, que eu peguei uma greve muito grande na faculdade, acho que foi uns 4 meses, e aí eu fiz um estágio na Floresteca, que eu fiquei lá em Rosário, na fazenda deles, trabalhando com micropropagação de teca. E aí eu fazia PIBIC, monitoria. Então, dentro da faculdade, eu buscava ali algo para ter conhecimento e para ter remuneração, mas trabalhar mesmo na área, né, só nesse período de greve. Fora isso, a gente não conseguia, realmente não conseguia encaixar na grade antiga. E aí, assim, né, gente, se a gente deixasse de fazer matéria, tudo, mas a gente tava louco ali para terminar, finalizar, enfim, né, não conseguia encaixar. Então, quando eu saí para o mercado de trabalho, eu estava praticamente crua, né? Então, eu tinha ali a faculdade bem feita, tudo certinho, mas no mercado de trabalho cru. E aí, não consegui emprego de cara, né? Eu falei, que eu vou ter que fazer, eu vou estudar para concurso, né? Que é o que a gente tem para fazer agora. E aí comecei a estudar para concurso, eu fiquei 4 meses estudando para concurso, cheguei de fazer alguns,
ficava na rapa ali, em terceiro, quarto, um monte de gente na frente, enfim, aí apareceu a oportunidade de eu entrar na SEMA. Eu falei, opa, quero, tô dentro agora, era um cargo comissionado. E aí cheguei lá na SEMA, fui e me apresentaram para superintendente de regularização ambiental, que era na época a Elaine. Aí, eu não sei, porque acho que a gente não tá precisando de gente aqui. Meu Deus do céu, e agora? Eu acho que tá precisando de gente no arquivo. Meu Deus. Não acredito que eu vou pro arquivo. Meu pai, aí veio uma Santa Graziele, veio correndo de lá do fundo. Ei, você é engenheira florestal? Falei, sou engenheira florestal. Aí ela, você sabe mexer no ArcGIS? Pum, visão preta. Meu Deus, agora lascou. Eu abri o ArcGIS uma vez na aula do Gustavo, que foi a única aula que ele tinha dado pra gente na época. Ele tinha feito uma cirurgia na perna. E aí a gente ficou sem professor dessa matéria. Eu falei, meu Deus, eu sabia abrir, né? Clica lá no botão, abriu o ArcGIS. Aí eu dei uma travada assim, eu falei, eu não vou mentir. Eu falei, não. Mas eu aprendo. Então tá bom, vem. Já me arrastou, levou lá, eu entrei na Cogel, que era onde analisava a CAR. Falei, Maria, tô no céu. E graças a Deus só tinham anjos lá, anjos que me ensinaram tudo, me colocaram com o Nidoval. Cada dia me colocavam com um sentar. E aí, daí deslanchou. Aí eu fui aprendendo, aprendi a mexer no ArcGIS, aprendi a analisar, aprendi a fazer, a vetorizar. E aí fui aprendendo a parte de legislação. Foi super legal porque foi 2014. Foi bem quando implantou o SICAR, que era o Sistema Federal. Um caos. Só que aí foi legal porque a gente estava fazendo estudos da legislação, estava em elaboração dos decretos estaduais, e aí então eu pude entender, assim, bem realmente a fundo como que funcionava, porque também era uma parte que a gente não tinha na faculdade, né? E aí realmente, assim, foi uma escola para mim. Eu fiquei lá na SEMA 4 anos, né? Aí eu passei pelo CAR, passei pela CGMA, que é onde eles fazem as bases da SEMA. E aí depois eu fui para a parte de manejo florestal. Daí trabalhei em análise de IPF, manejo, fazia vistoria, diagnóstico ambiental. Então, assim, foi uma grande escola para mim. Trabalhei só com pessoas realmente que estavam ali já há 10, 15 anos mexendo com aquilo e que me ajudaram pra caramba. E pra você, Pablo, como foi seus desafios? Bom, quando eu formei, eu não sabia nem para onde pedir emprego, né? Porque, diferente da Maria Clara, ela falou que tem a família inteira em engenharia florestal. Eu não tenho ninguém. Aí eu pensei, vou fazer como? Para quem que eu vou pedir emprego? Falei, bom, tinha a Floresteca, né? Lá em Cáceres. Eu mandei um currículo lá, mas não era bem o que eu queria fazer. Aí eu pensei, falei, bom, o que que eu vou fazer? Tive uma brilhante ideia, joguei no Google, empresas do ramo florestal Mato Grosso. E aí eu achei, não sabia informação mais nenhuma, despachei pelo correio 33 currículos. Olha o número, 33, né? O último que eu encaminhei foi o que me ligou. O último de 33. Que é uma empresa aqui de Cuiabá, onde chamava Mato Grosso Projetos Ambientais, depois virou MT Projetos Ambientais. E eu trabalhei lá por 8 anos. Entrei sem saber nada. E eu lembro muito bem que os meus 3, 4, 5 anos eu me dediquei a aprender. Eu não ligava muito para salário, porque automaticamente a gente é remunerado por aquilo que a gente sabe. E naquele momento eu entendi que eu não sabia nada. Não sabia o que era uma RT, não sabia o que era LAW, não sabia nada. E aí, essa empresa onde eu comecei a trabalhar, tinha uma secretária que ela era bióloga e me ensinou muita coisa. A Tânia. Tinha o Alexandre, que me ensinou muita coisa, que era uma empresa focada em licenciamento ambiental, como a MEI até hoje. E lá a gente fazia de tudo. Então, quando eu digo tudo, é a parte fundiária, a parte de indústria, a parte ambiental. E aí eu fui aprendendo isso por osmose, vamos dizer assim. Aonde precisava ir, eu ia, o que precisava fazer, eu fazia. E engraçado, e graças a Deus a gente, né, eu falo muito em Deus porque até hoje eu caí sempre em mãos de pessoas certas. Eu comecei trabalhando nessa empresa sem saber nada, como responsável técnico, e graças a Deus eu comecei minha vida profissional dentro de um lugar correto, né? O meu ex-patrão muito inteligente,
me ensinou muita coisa, principalmente a forma de vender. Porque independente se a gente é dono ou não, a gente vende alguma coisa, né? Vende imagem, vende postura, vende vontade. E eu acho que ele enxergou em mim algum tipo de vontade naquele momento, me abraçou, falou, cara, eu preciso de alguém como você. E eu nunca liguei para remuneração. A minha preocupação, primeiro, era não perder o emprego, é óbvio, né? Uhum. Segundo, aprender, porque eu acho que o aprendizado é algo que ninguém te toma, né? Então, quando a gente encontra pessoas no nosso caminho que quer compartilhar conhecimento, a gente tem que ter inteligente o suficiente, humilde também de ter uma escuta ativa. E, enfim, e a minha trajetória dentro dessa empresa, eu fiquei lá por 8 anos, eu nunca pensei em sair. Gostava demais de trabalhar lá, tinha colegas que até hoje são amigos meus. E aí o destino quis que 2014 eu abrisse a meta. 2014 a meta começou a surgir. 2015 eu saí dessa empresa onde eu já exercia todas as funções de gestão, né? Só não era dono. Mas para sair, como é que um responsável técnico sai de uma empresa? E a minha conversa com o dono foi muito amigável. Ele falou, cara, eu preciso de um tempo para você sair daqui. Falei, quanto tempo? Aí eu lembro que ele falou assim, uns 3 meses. Falei, tudo bem, eu fiquei lá 1 ano. Vem muito da questão de responsabilidade, muito da questão de não deixar o outro na mão. E entender a importância que a gente conseguiu ao longo do tempo construir dentro de uma empresa. Porque eu vejo que o mais importante hoje não é como você entra dentro de uma empresa e não é como você sai, é como você permanece nela. Então as portas se fecham e abrem, não é como você entra e como você sai. Meu ponto de vista é como você permanece. Então você pode permanecer 1 dia ou 10 anos e não é 10 anos que vai fazer a diferença, né? Uhum. Então é a intensidade que você vive aquela cultura, aquela causa. E a meta surgiu aí, eu costumo dizer, eu aprendendo a gerir algum negócio com dinheiro dos outros, né, que é o melhor aprendizado que tem, que não é seu. Mas ao mesmo tempo a gente evoluindo profissionalmente, a empresa foi colhendo esses resultados, assim, não só como de mim como profissional, mas de outros colaboradores que estavam lá. Na minha época, todos hoje são donos de alguma coisa. E naquela época, ninguém se enxergava ser dono de alguma coisa. Mas voltando um pouco no tempo, quando eu passei para engenharia florestal, quando eu vim embora de Cáceres, eu lembro que eu virei para minha mãe e falei para ela assim, porque a gente entende a dificuldade. Sim. Minha mãe é professora do estado e tal. Dificuldade de mandar alguém para a capital e tal, né? E aí eu falei, ó, obrigado. E Eu tenho essas mesmas raízes, assim, eu sei como é gratificante saber que os nossos pais, eles dedicam muito tempo à nossa vida, à nossa educação, à nossa formação, e como isso é importante para a nossa vida, fortalecer, nós crescermos. E a gratidão, isso que o Pablo está sentindo, eu sei, a gratidão por tudo aquilo que nossos pais fazem por nós é muito bom, é muito difícil chegar até aqui, muita gente pensa que essa trajetória ela não tem obstáculos, não tem desafios. E os nossos pais sempre presentes, nos ajudando, é muito importante. eu falo assim porque que eu me emociono. Que eu lembro que eu vim embora, falei para ela, falei, obrigado, eu sei do seu sacrifício durante os próximos 5 anos, e um dia eu vou ser algo de algo maior, né? Eu não sabia o que, mas eu conto essa história lá dentro da empresa, nos eventos de cultura, e eu sempre choro, porque eu acho que o mais importante é entender como a gente chegou até aqui. Porque o caminho não é fácil, assim como o dela também não deve estar sendo e não vai continuar sendo fácil. Mas a gente entender o propósito do que Deus coloca nos nossos caminhos, isso é o que faz toda a diferença, sabe? Então, o Pablo é um cara que o sonho era ser piloto,
caiu de paraquedas na engenharia florestal. Eu fui me apaixonar pela engenharia florestal, eu acho que depois que eu formei. Lembra que eu contei lá atrás que eu estava me dando a oportunidade? Mas eu acho que essas coisas, ela tá um pouco no meu DNA, que a minha mãe é assim também, meu pai é assim. O que a gente pega para fazer, você não termina. E eu acho que esse é o diferencial. Eu acho que a persistência de qualquer coisa que você planta, lá na frente ela vai ter um resultado. Pode demorar ou não pode, mas o resultado vem. E é isso que é gratificante, né? Então, a meta surgiu aí. A meta surgiu, acho que nessa vontade que não podia dar certo, não podia dar errado, perdão, porque quando eu saí dessa empresa, por alguns motivos, a meta, quando surgiu, eu tive 1 ano de planejamento, não sabia nome, aí contratei consultoria para nome, é parente dando ideia como vai ser, é cunhado o nome que eu criei ninguém aceitou. Aí vou criar logo, então eu tive tempo para poder amadurecer isso, contratar pessoas de marketing que cria nome, logo e tal. E é como se fosse um filho. Então, uma gestação de 9 meses, o meu foi 12. O nome, aquela coisa toda, onde que vai ser, como que vai ser. Mas o X da questão é que ela já nasceu não tendo a opção B, C, D de dar errado. Ou ela dava certo, porque eu não tinha para onde voltar. Entendeu? O plano B era o plano A O funcionar. plano A funcionar. Tá? Então, a história da meta é essa. Da minha, do Pablo como gestor, enfim. Eu vou só complementar um pouquinho, que eu acho que eu parei no meio do caminho. Depois que eu entrei na SEMA, fiquei os 4 anos, e aí chegou um momento que eu recebi uma oportunidade de sair para trabalhar no escritório. E aí o meu sócio hoje, que é o Thiago, né, chamou, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou? Eu tava ali na SEMA, a gente não era muito bem remunerado, era um cargo comissionado, e eu tava ali para aprender, realmente eu já tinha chegado num momento que dali eu já tinha uma carga bem legal, mas o medo de sair era enorme. Falei, vixe, Maria, eu vou pro escritório, né? Eu sei analisar, eu sei toda a parte Eu sei da pendência, né? Eu sei da pendência, mas e na prática, né? E agora? Como que eu faço? Aí eu peguei e falei, não, eu vou. Minha mãe prestava serviço para ele também. Eu falei, não, eu vou pro escritório. E chegando no escritório, ele já falou, ó, eu tenho pretensão de ir embora para os Estados Unidos, então faça seu nome aqui, né? Eu falei, opa, então, peraí, vou fazer meu nome aqui. E isso que o Pablo disse é muito real. A gente trabalha ali, eu acho que eu tenho isso na minha essência, sempre tive, com o objetivo de dar o meu melhor, né? Então, se eu tenho que aprovar um CAR, eu tenho que fazer um CAR, eu vou dar o meu melhor para elaborar aquilo, para apresentar para a secretaria, para aprovar, eu vou dar o meu melhor, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou buscar o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, né? E com essa garra e vontade eu fui e acabei me tornando sócia no ano de 2021. E o Thiago foi para os Estados Unidos e agora quem toca a empresa desde então sou eu. Com muitos medos, porém, graças a Deus, né, eu agradecer tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida é Deus, porque todo o restante que você vai fazer tem que estar pautado naquilo que Deus te disse, né? Naquilo que a gente acredita, né? Eu sou muito católica, você também é? E eu acredito muito que a gente vai colher tudo que a gente planta aqui na Terra. Então, se eu tô fazendo o meu plantio pautado no que Deus prega, vai dar certo. Não foi fácil, né? Vocês sabem que a faculdade de engenharia florestal não é fácil. Essa questão da gente não ter uma remuneração. Meus pais também não tinham condições, né? Eu morava longe da faculdade, então a gente ia de ônibus, almoçava no RU para poder voltar para casa só de noite, de ônibus também. A trajetória, tudo que a gente passou não é fácil. Falou assim, mas você trabalhou na SEMA. Eu falei, legal, mas ficava 10 dias no mato por mês, passando o perrengue que eles passaram. Isso foi muito bom para a gente entender também e ter uma percepção com eles dentro da secretaria, né? Quando você vai lidar com eles, você tem que saber que ali também não é fácil, né? O trabalho que eles fazem não é fácil.
Chegar aqui fora e encarar a parte do escritório também, você lidar com o cliente, você saber vender. Eu tinha muito na minha cabeça, falei, gente, mas eu não sei vender, né? Eu não tenho isso. No caminho a gente vai fazendo curso, vai estudando, vai se preparando e a gente vai entendendo que toda a nossa vida, não, realmente, desde lá, quando eu era pequenininha, isso tá escrito, eu tô caminhando para isso, né? Não, a gente fala assim, não, é sorte, não. A gente a sorte vem para quem corre atrás dela. Então, o caminho não é fácil. Eu até me emocionei que o Pablo estava falando também, que eu perdi meu pai no meio da faculdade, né, onde tinha 1 ano e meio de faculdade, eu perdi meu pai. E tudo caminhou ali para eu largar a faculdade mesmo, né? Porque aí a gente precisava ajudar minha mãe, eu ia precisar trabalhar. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Eu tinha 2 irmãos que são maravilhosos, que é a Silvia e o José Henrique. Eles assumiram a casa e assumiram tudo que meu pai estava construindo, que era uma pessoa também que estava ali levantando de um buraco, e deram todo o subsídio para que eu pudesse sair da faculdade, inclusive para eu ficar estudando depois que eu formei, que também foi muito difícil isso para eles, todo para casa, mas graças a Deus deu certo. Hoje eu espero estar retribuindo um pouquinho do que eles fizeram por mim. Depois que a gente se torna... Eu acho que assim, a gente briga muito com o pai e mãe, né? Eu, assim, meu pai era tudo pra mim. Eu não tinha muita confusão com ele, não. Mas minha mãe, eu brigava muito com minha mãe. E hoje que eu sou mãe, meu Deus, agora eu falo, mãe. Eu liguei pra ela, gente. Eu falei, mãe, hoje, infelizmente, ela não pode estar aqui do meu ladinho, né? Ela morava aqui, agora ela tá um pouco distante, tá fazendo tratamento, mas graças a Deus tá tudo bem. E eu consegui ligar pra ela e falar assim, mãe, eu sei que tudo que você fez por mim era o que é certo e eu sou o que eu sou hoje por tudo isso que você fez. Isso daí não tem o que pague isso, não tem o que pague, não é dinheiro, não é dinheiro. É isso. A gente sabe que a nossa formação, ela não termina com um diploma. E vocês dois são exemplos disso, com especializações, capacitações. Eu queria saber que o setor, a gente sabe que o setor ambiental, ele muda muito rápido, com tecnologias, leis e até mesmo demandas sociais, né? Eu queria saber como é que vocês acompanham, como vocês se mantêm atualizados, não só vocês, mas como a empresa de vocês se mantém atualizada diante dessas transformações. Uhum. Isso é um ponto muito importante, né? Uma coisa que eu prego muito e que eu ensino muito dentro do escritório é que a gente tem que estar muito atualizado em relação à legislação. Então, a legislação ambiental, ela é muito dinâmica. A gente teve um delay muito grande, né, até o ano de 2012 ali. Mas depois disso, praticamente todo mês a gente tem alguma coisa sendo atualizada, um decreto, uma IN, uma portaria. Então, assim, você estar antenado e estudar a legislação é o primeiro ponto. E sempre se especializando, né? Então, parar de estudar, jamais, jamais. É o estudo que te move, é o estudo, é aquilo que vai te dar o norte, o que você vai fazer, o que você vai trabalhar. Novas áreas, né? A engenharia florestal hoje ela é muito vasta, né? A gente tem muita coisa para fazer. A gente pensa assim, nossa, mas já tem muita engenharia florestal, tem muito escritório. Não, gente, não tem. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar. E sempre se especializando, né? Então, hoje a gente tem especialização, a gente tem pós. Eu já tenho 2 especializações, estou fazendo agora uma pós em perícia. Cursos, a gente acha que não tem. Eu tinha uma visão muito errada de que da área ambiental a gente não tinha muito curso, não tinha muita coisa voltada específica para a área ambiental. E a gente tem, sim, tem muita coisa. Tem muita coisa. Sempre estar se atualizando, estudando. Essa parte que a gente atua, que é da liderança, da gestão, da coordenação, a gente tem que estar... na verdade, os cursos, isso já é algo lá de 20, 30 anos atrás. Eu fiz um curso muito legal no ano passado, que é o DAILO. E, assim, foi um divisor de águas ali na minha vida. É algo realmente que a gente acha que, não, coordenar, liderar, é algo simples, gente. Não, é só você pegar ali a demanda que você tem e passar. Essa é a parte mais difícil, você lidar com pessoas. Essa parte da gestão de pessoas é uma parte, assim, muito difícil, realmente.
E tem que estar estudando, tem que estar se atualizando, tem que ter pessoas do seu lado. Eu trouxe até uma aqui, que é a minha do escritório. Ela é um anjo também na nossa vida. Cuida muito bem dos nossos lá dentro. E é isso, tem que estar sempre se atualizando. E para você, Pablo? Bom, eu, assim, o que a Maria Clara comentou, de fato a nossa área de meio ambiente, ela é uma área muito dinâmica. O que é hoje vai mudar amanhã, que não vai ser depois de amanhã, e aí acaba que a gente, como prestador de serviço, você tem que ter essa rapidez, né, de poder identificar treinamentos, cursos de melhoramento técnico, é algo que é dinâmico. Mas nada disso é válido se a gente dentro de empresa também não pensar também na parte de melhorar a questão de gestão empresarial, gestão de cultura. Já teve fases lá na Meta, quando começou, que a gente gastava muito, gastava não, investia muito em treinamento, mas a pessoa não queria fazer. Então, isso acontece. Muito real. Você investe, a pessoa está tendo a oportunidade e, enfim, e não quer. Então, assim, a parte técnica, ela é fundamental, a atualização, mas eu diria que hoje, na posição que eu me encontro, o maior desafio é a gestão de pessoas. Gerir cultura dentro de empresa, com um propósito de chegar numa excelência de prestação de serviço. Porque eu acho que a palavra excelência envolve excelência técnica, excelência comportamental, e hoje o maior desafio é gerir pessoas. Pessoas que às vezes só acorda de manhã cedo para ir cumprir tabela, enfim, aí você tem que já ter uma boa contratação, um bom funil de contratação para você tentar nem fazer com que essas pessoas façam parte do seu quadro de funcionário, porque hoje a gente tem que entender que empresas são pessoas, não é né? Então, se todo mundo, colaborador, soubesse que as empresas só existem porque elas estão ali, eu acho que elas fariam o que fazem com muito mais propósito. Esse é o X da questão. Eu acho que, ultimamente, eu ando lendo livro de como influenciar pessoas, como encantar cliente. Olha só. Porque a gente tem cliente externo e interno, entendeu? Da mesma forma, da mesma forma que eu encanto a minha esposa há 20 anos, que eu tô com ela tem 20 anos, eu tenho que encantar os meus clientes há 20 anos, né? Então, o mais difícil não é você conquistar um colaborador, nem conquistar um cliente, é você manter eles. Vocês tiveram uma trajetória, vocês já falaram um pouquinho da trajetória de vocês, mas se vocês tivessem a oportunidade de voltar lá atrás, o que vocês fariam para se especializar melhor para o mercado de trabalho? Vocês fariam alguma coisa diferente? Vocês dariam alguma dica? Falaria, olha, essa dica que é importante, eu teria feito isso para que eu conseguisse ser mais fácil a minha trajetória no mercado de trabalho. Eu tenho dito isso uns 2 anos para cá, para muita gente que me pergunta, eu falo que eu faria administração de empresas. Eu vejo muitas pessoas faz engenharia florestal, trabalha na nossa área e faz o direito, é normal, ou faz direito, faz alguma coisa ambiental, eu faria administração de empresas. Porque, pelo que a gente vê hoje, ela te dá um know-how, um suporte para muita coisa. E a gente tem que entender que eu, como dono, sou engenheiro florestal, sou engenheiro de segurança, tenho MBA em perícia, auditoria, gestão, pós-IGEL, um monte de coisa. Eu fiquei uns 8 anos quando estava nessa empresa só fazendo curso. Eu venho de uma época que quanto mais papel, melhor, né? Mas nós estamos numa época que quanto melhor gerir pessoas, é melhor. Então, hoje eu penso muito nisso, viu? Fazer administração de empresa.
Eu acho que eu somaria isso na minha área hoje. Se eu pudesse ter feito isso, enxergado isso lá atrás, eu já teria feito, né? E você, Maria? Olha, eu acho que para quem tá lá na faculdade hoje, tentar aprender. É que eu fico pensando nas matérias, mas não. Já mudou muito. Já mudou muito, né? Mas é muito dinâmico. Mas assim, tentar realmente buscar um estágio na área, se não possível buscar um estágio na área, tentar aprender pelo menos a mexer no ArcGIS, a trabalhar com uma ferramenta, e a buscar sempre conhecimento. A gente fala assim, não tem tempo, não dá. Mas dentro da faculdade a gente tem várias oportunidades, né? Então, eu não consigo fazer um estágio fora, eu faço um projeto PIBIC, vê alguma coisa que você se identifica, vê um professor que você se identifica, ou então faz como o Paulo, vai naquele que vai dar porrada em você, que você Precisa aprender. acordar mesmo, aprender, Isso. e busca realmente não... Porque o tempo vai passando, semestre que vem eu faço, e o tempo passou e você não fez nada. Então, vai atrás, busca na faculdade, tem monitoria. A monitoria é uma forma de você aprender também. Pega uma matéria que realmente estuda, né? Vê o que um engenheiro florestal pode fazer, né? Começar a estudar isso já desde lá da faculdade, para quando você sair, você ter um norte. Tipo, não, eu me identifico com essa parte de regularização. Eu vou procurar a horas, eu vou procurar a meta. Eu me identifico mais com a parte de floresta plantada. Não, eu vou procurar uma empresa de floresta plantada. Eu vou trabalhar numa TRC agora. Eu vou trabalhar no TRC. Eu vou buscar uma Lacan. Eu vou buscar uma empresa. Eu vou sair de Cuiabá. Eu vou para Mato Grosso do Sul. Então, assim, não, eu quero trabalhar na indústria. Indústria do quê? Eu quero trabalhar na indústria do etanol, eu quero trabalhar na indústria do compensado. Então, assim, ter uma visão, né? Aproveitar a parte da faculdade, que a gente tem mais tempo de estudar tudo isso e ver qual parte que eu me identifico mais. E aí eu teria esse conselho hoje. Tentar Pegando um buscar gancho que você está comentando, isso é bastante interessante, porque na minha época não era obrigatório ter estágio. Uhum. Então eu não fiz. Uhum. Fui mexer com o Fernando Escaramuza. Mas hoje não é É obrigatório. Uhum. Associado a essa situação, nós até esse ano começamos um programa lá na Meta de estágio e trainee. Por quê? Uhum. Qual que é o propósito disso? Primeiro, também, eu penso que toda empresa ela tem que ter um pouquinho do social, da oportunidade que a gente não teve, que eu não tive lá atrás, de ter onde fazer estágio. Mas é interessante a parte do estágio, porque a pessoa, quando faz estágio, o estágio serve para quê? Para saber, que eu penso, se você quer aquilo ou não. Uhum. Né? Que é o que a Maria Clara falou. Serve, então eu vou fazer um estágio. Tem grandes empresas, player, do agro, de multinacional que tem. Então você consegue um estágio desse. E se no final do estágio você sair com a conclusão de que não é isso que eu quero, já valeu. Porque o estágio serve para isso, para você saber. É a prática, você saber para onde, que rumo que você quer ir. Uhum. Então isso é bastante interessante. Então nós lá trouxemos essa questão de estágio, onde foi um programa com uma assessoria de RH que a gente já tem há 5 anos, que criamos esse estágio justamente para isso. Uhum. E não deixa de ser uma entrada da mão de obra para uma empresa. Uhum. Então aqueles estagiários que se destacam, porque não é porque é estágio, eles também passam por um funil de entrevista, de perfil, de comportamento, para poder entrar. E se eles desenvolvem as atividades do programa que está determinado lá no nosso estágio, aí eles efetivam, vira trainee. A palavra trainee, linda, né, de ouvir, o que ela nada mais é? Quem formou não sabe nada, vem aqui que eu vou te ensinar. Vai treinar. Na minha época eu fiquei uns 2, 3 anos sem saber nada, mas ainda não tinha associado o que era. Então você fica ali. Então assim, é uma porta de entrada. E isso é bastante interessante, porque daí você pode ter a escolha. Lá atrás, 2017, eu peguei um rapaz de estágio, foi bem interessante, que ele era filho de um cliente. E o pai dele queria que ele fizesse engenharia florestal, porque a gente já prestava serviço para ele, e via, não, meu filho vai mexer com isso aqui, vai se dar bem, né? Aí o menino fez estágio, menino, gente boa demais. Ele falou assim, Pablo,
como é que eu falo pro meu pai que eu não quero engenharia florestal? Eu falei, seu estágio já valeu a pena, porque o estágio é para isso. E você tá fazendo no início da faculdade. Eu falei, o que você gosta? Aí ele falou assim, geologia. Que ele fez solos e gostou. Eu falei, e você vai se dar bem, porque não tem geólogo. Verdade. Tem poucos geólogos. Né? E os que tem são bons, porque é difícil de formar. E hoje ele é geólogo. Olha, Entendeu? legal. É justamente isso. Eu acho que assim, a gente sai, todo mundo saiu da faculdade, Sim. assim, né? A gente só aprende depois isso. Sim. Quero ganhar dinheiro? A gente sai sem saber nada. Sem saber nada, sem saber nada. A única coisa que você pensa, não, gente, eu estudei 5 anos aqui, eu quero ganhar dinheiro, né? E a gente esquece que pra você ganhar dinheiro, né, você tem que saber fazer, né? Você tem que saber trabalhar. Então a gente vai ter aquele período ali de aprendizado. Eu vejo hoje muito isso. As pessoas já chegam sem saber nada, né? E, nossa, eu quero um salário bom, eu quero ganhar bem, eu quero isso. Gente, você quer primeiro aprender, né? Então, se esforça que eu tô aqui para ensinar. E eu tô aqui para te ajudar, para te mostrar e te repassar todo o conhecimento, porque conhecimento para mim não adianta de nada, né? Se eu guardar o conhecimento para mim, para que serve ele? Então, eu tô aqui para repassar o que eu sei, o que eu conheço e te ensinar a trabalhar. E esse processo é difícil, o entendimento desse processo é difícil. Se você fica ali naquela agonia, não, eu quero ganhar dinheiro, você vai. Aí fica o que. Eu acho já que qualquer pessoa colocou o dinheiro primeiro, ela não tem fartura. Não O vai. objetivo Não dela não vai. vai ser Não, ser não. um Se- excelente Se o profissional. vai ser propósito só é dinheiro, essa dinheiro. pessoa que ganha 1.000 hoje, ela vai ganhar 10 mil, ela vai ganhar 30, não vai ser feliz. E não vai ser feliz. É isso que Então, acontece. Eu tenho essa perspectiva. inversão de valores. Então a gente tem que ter isso muito, muito. Se eu pudesse ensinar para alguém que tá lá formando, ó, foca no que você vai aprender, né? Esteja num lugar legal, conheça, né? Pesquise. Hoje a gente tem aí vários meios de fazer isso. A gente tem 1000 Instagrams. Todo mundo vai estar no Instagram, gente, hoje. Sim. É difícil você não ter alguém que não vai estar no Instagram. O Instagram é público, você entra lá e vê. E dali você já consegue ver como que é aquela empresa, o que que ela tem. Nossa, é uma empresa legal, ela ajuda, ela tá cuidando do funcionário, ela tem ali um parceiro com ela. E estuda esse lado, né? Vá para um lugar onde você vai aprender, né? Onde eu tô ali para o meu crescimento pessoal. Que o dinheiro ele vai vir como consequência. Se não vier, porque você tá fazendo uma coisa errada. Tá fazendo alguma coisa errada. Você não tá no lugar certo. Não O tá. caminho tá errado. O caminho tá errado. Então, o nosso papo tá muito bom, mas pra gente dar uma finalizada com uma última pergunta, se vocês pudessem definir a profissão de engenheiro florestal em uma palavra ou um sentimento, qual seria e por quê? Pode começar, Maria. Ai, meu Deus. Ai, bom. Vocês me pegaram agora. Eu tinha feito uma resposta, eu não lembro. Sumiu da minha cabeça. Mas a engenharia, eu consegui transformar, na minha concepção, a engenharia florestal em algo que eu amo fazer hoje. Transformar o meu conhecimento e utilizá-lo para transformar a vida de outras pessoas. O que a gente faz hoje não é, o engenheiro florestal, ele não é uma pessoa que vai lá medir uma árvore, né? Ele não é uma pessoa que vai lá e tem os dados de uma árvore, ele é uma pessoa ele é um profissional que hoje alia a sustentabilidade, o futuro que as nossas gerações vão ter e a produção e a comida que está na nossa mesa hoje. Então, a gente pensar na gestão das pessoas que estão à nossa volta, a gente pensar que o que a gente está fazendo hoje não gera impacto somente dentro da nossa empresa, gera impactos para o mundo inteiro, gera impacto do que vai ter na nossa mesa para a gente comer, gera impacto no que vai ter de móveis, quais vão ser os móveis, o que vai ter de produção, gera impacto lá do papel higiênico que a gente usa até
o que vai ter no almoço da minha casa hoje na nossa mesa. Então, a engenharia florestal, ela é uma área muito complexa, não é só ali a medição de árvores, né? Que é o que a gente sai ali da faculdade achando que a gente vai só fazer inventário, na minha época foi assim. É muito mais complexo que isso. Então, hoje eu tenho amor pela minha profissão. Não só pela profissão da engenharia florestal, mas pelo que eu faço, que é hoje gerir o escritório, cuidar das pessoas que estão junto de mim. Hoje eu tenho, graças a Deus, um marido maravilhoso que me deu forças para eu seguir toda essa trajetória. Já estou há quase 20 anos também com ele. Fez com que eu pudesse estar aqui hoje. Eu tenho meus filhos. Mas quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu penso na Lohane, na Silene, em todas aquelas pessoas que estão ao meu lado dentro do escritório e que toda aquela cadeia depende de mim. Nos meus clientes, no que eles esperam de mim e no resultado que o trabalho deles vai gerar para todo mundo. Acho que só a palavra então seria compaixão, né? Compaixão, legal. Compaixão. Compaixão. Porque não só pensar em você, mas pensar em tudo. Hoje até esse lado, assim, eu tenho trabalhado um pouquinho, tentar pensar um pouquinho mais em mim, mas eu ainda não consigo. Eu deito a cabeça no travesseiro e eu penso em todo mundo que tá à minha volta. Eu acho que seria compaixão a palavra. Legal. Obrigada, Juliana. Por nada. E pra você, Pablo? A engenharia florestal, eu resumiria ela como encantadora, né? Porque é algo que eu não queria fazer, mas que ela me encantou. E esse encantamento, ele permanece até hoje. Então, eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza que é uma área, é uma profissão que ela abre muito leque. Quando eu formei, as pessoas falavam que é a profissão do futuro. Esse futuro ainda não chegou, né? Então, porque sustentabilidade é algo que está em alto, ESG é algo que está muito forte. E esse encantamento fez com que hoje a gente tivesse uma empresa que nessa trajetória eu estive em outra empresa, onde por um período de 8 anos essa empresa foi um caminho para eu realizar meus sonhos. Então, a engenharia florestal nesse encantamento, hoje ela me permite ter a meta como um instrumento para a gente não escorregar, não tomar decisões erradas, porque as pessoas que os nossos clientes internos, que são os colaboradores, eles têm essa empresa como um caminho de Deus, penso eu, para poder realizar os sonhos, porque todo mundo levanta cedo por um propósito dele, não meu, e não lá da meta. Então, o papel da gente entender hoje, que a engenharia florestal me permitiu, é da gente criar um ambiente altamente colaborativo, e o mais importante de tudo isso, que os nossos colaboradores continuem vendo que a empresa é um canal de esperança para que eles possam realizar seus sonhos. A gente levanta todo dia para isso. Então é isso. Então a palavra é essa. Legal. Bem, assim encerramos mais um episódio do nosso podcast Pode Germinar. Agradecemos de coração a presença de vocês, todas as experiências que vocês compartilharam conosco nesta manhã. Deus continue abençoando a vida de vocês. Então, agradecemos também aos ouvintes que ficaram com a gente até o final. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos e colegas. E sigam o PET na rede social, Instagram, Face. E a gente vai estar aqui no próximo encontro, no próximo episódio, continuando plantando ideias E germinando conhecimento. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.